quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias, por favor, em 1 João, capítulo 1, versículos de 5 a 10. Se você está em casa aí, por favor, acompanhe também. Não precisa ficar de pé, não precisa colocar uma roupa mais bonita, mas pode abrir a sua Bíblia. E aí a gente pode juntos estudar a Bíblia, a palavra do Senhor. O tema que eu dei a essa mensagem sobre pressão é errar é humano. E aí depois eu arrumo um jeito de explicar o tema. Todos acharam? 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, versículos de 5 a 10, desculpe. O tema aqui, o título da minha Bíblia diz assim: Deus é luz, e quem não anda na luz não tem comunhão com Ele. Vou ler então o texto. E a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz, e não há nele treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta. Gostaria de conversar um pouquinho com vocês, um pouquinho sobre esse texto. Na verdade, eu pretendo, na medida do possível, caminhar por este livro, por essa carta de 1 João, que são apenas 5 capítulos. E aí, na primeira semana, depois de dar o seu testemunho pessoal, João deu lá o seu testemunho pessoal, que está aqui descrito nos versículos de 1 a 4. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que vocês tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas escrevo, para que a alegria de vocês seja completa. 2 objetivos João teve na sua primeira introdução, que era a comunhão e a alegria. A comunhão no sentido de companheirismo entre os irmãos na fé, como extensão da comunhão com Deus. Comunhão também é compartilhar bênçãos espirituais. Na verdade, comunhão é você compartilhar muitas coisas. É compartilhar não só as bênçãos, mas as dificuldades, é compartilhar o alimento, é compartilhar a tristeza, a alegria, as lutas. Tudo isso engloba a comunhão. Muitas vezes a gente apenas coloca a comunhão no sentido de comer alguma coisa juntos, de estarmos juntos, mas seria estar juntos em todo o tempo. E também ele destaca a questão da alegria. A alegria completa é algo que faz parte da vontade de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, diz: alegrem-se no Senhor. Então, num primeiro momento, João tratou desses 2 assuntos, comunhão e alegria. E aí agora, a partir desse momento, a partir dos versículos 5 em diante, João começa a compartilhar uma mensagem que não é sua, uma mensagem que ele recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo, uma mensagem que se tornou registrada
pela inspiração do Espírito Santo de Deus. Ele diz: Deus é luz, e nele não há treva alguma. Na verdade, João está fazendo uma descrição da natureza de Deus. Deus é luz. Ele está descrevendo o caráter puro e santo de Deus. E quando eu penso nessa questão de descrever o caráter puro e santo de Deus, eu me lembro lá de Isaías capítulo 6. Em Isaías narra a sua experiência de encontro com Deus. Ele diz: eu vi o Senhor sobre um alto e sublime trono, e os serafins clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E há sempre um esforço, meus irmãos, sempre um esforço de nós definirmos o caráter de Deus. O homem está, de alguma forma, querendo definir Deus, mas Deus não cabe nas nossas definições. A Bíblia, por exemplo, está repleta de textos que ilustram o caráter de Deus como um Deus santo e puro. Contudo, a ideia de luz, quando a gente fala na ideia de luz, ela também traz o sentido de um Deus pessoal, um Deus que nós podemos nos aproximar. Eu queria sempre que você trouxesse isso. Nosso Deus é um Deus pessoal, que nos chama pelo nome, que nos olha, que nos conhece intimamente. É nesse sentido que eu falo que Deus é um Deus pessoal. Ele é um Deus perfeito e bom. Ele é santo em amor. Ele criou todas as coisas e, ao mesmo tempo, Ele sustenta e dirige todas as coisas. A sua palavra, diz lá em 1 Pedro 1,19, ela ilumina nossa vida, até que o dia amanheça e a estrela da manhã surja em nosso coração. Deus ilumina nossas vidas. Em Salmo 119, versículo 105, ele diz assim, que a palavra ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, Deus, Ele é pessoal, Ele é luz, Ele tem um caráter puro e santo, e ao mesmo tempo Deus não se retira de nós. Ele está pronto para se aproximar e para restaurar a comunhão com Ele. Esse é o nosso Deus, o Deus que nós servimos. Deus é luz, e nele não há treva alguma. Portanto, é inevitável uma coisa. É inevitável que quando nós nos aproximamos dele, nós de alguma forma nos deparamos com os nossos pecados. De alguma forma nós nos deparamos com as nossas imperfeições, porque a luz, quando se aproxima de alguma coisa, ela demonstra, né, a sujeira e tudo mais, não é? Eu não sei se vocês observaram, mas a televisão em geral, né, quando você ligava no passado, não dava para ver a ruga lá daqueles caras. Agora a imagem é tão perfeita, né, que a gente enxerga até os poros das pessoas. Eu entendo, eu imagino que quando nós pensamos em Deus, é isso, quando nós nos aproximamos, a sua luz vai se tornando denunciadora, se assim posso dizer, dos nossos erros, dos nossos pecados. E aí, quando Isaías entra na presença de Deus, ele diz o seguinte: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E aí, naquele momento, um dos serafins vai até o altar, retira uma brasa, leva até a boca de Isaías e o purifica do seu pecado. Por isso, mesmo que Deus seja puro e santo, Ele não deixa de se aproximar daqueles que se aproximam dele. Na visão dos hereges, né, das pessoas daqueles falsos mestres que estavam entrando na igreja nos tempos de João, Deus, na visão daqueles homens, tá bom? No ensino errado
daqueles homens, Deus não poderia se aproximar de nós. No ensino daqueles homens, Cristo não poderia ter se transformado ou ter vindo em carne, porque a sua santidade e pureza não poderia ter contato com a carne humana, com o ser humano. No entanto, João não deixa de descrever: eu vi, nós o tocamos, nós andamos com ele, 3 anos, nós estivemos e vimos e constatamos e testemunhamos que Jesus poderia ser tocado, que ele veio em carne, que ele veio e esteve conosco. O Senhor Deus sempre estará disponível, sempre se aproxima de nós. A Bíblia está repleta de informações de um Deus que se aproxima de nós. Salmo 34:18 diz que o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado. Ele salva aqueles que têm espírito de arrependimento. Isaías 57, versículo 15, diz assim: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo, habito num alto e santo lugar, mas também habito com um contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Salmo 73:26 diz assim: Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Portanto, que fique frisada essa frase, talvez como a principal deste texto: Deus é luz e nele não há treva alguma. E diante de Deus, os nossos pecados não podem ser encobertos. Diante de Deus, há uma tremenda incoerência quando eu tento andar com Deus e andar nas trevas. Não cabe. Não há como praticar a verdade e andar nas trevas do pecado. E João se utiliza de um verbo no plural, na primeira pessoa do plural. Ele diz no versículo 6, se dissermos, em outras palavras ele está dizendo, se eu e você dissermos que temos comunhão com ele, e nós andarmos nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Então, João, ainda que tenha andado com o Senhor, ainda que tenha recebido esta revelação, ainda que fosse alguém digno da nossa admiração, ele também admite incoerência na sua vida. Incoerência de andar na luz e ao mesmo tempo estar nas trevas. Nem sempre, meus irmãos, nós poderemos, ou nós estaremos, ou nós perceberemos quando estamos fora dos padrões de Deus. Por isso precisamos pedir para que o Senhor nos ajude a enxergar, nos dê a visão, como disse um dos cegos que foi curado por ele. Eu era cego, mas agora vejo. Que Deus abra os nossos olhos para enxergar aquilo que está fora dos padrões do Senhor. Manter a comunhão com Deus significa participar com Ele de algumas coisas em comum. Ter comunhão com Deus é estreitamento, é um relacionamento íntimo. Deus é luz e nele não há treva alguma. Então, como poderia ele participar de algo com alguém que está em trevas? Andar em trevas significa vida no erro. É isso. Andar em trevas é isso, vida no erro. E o verdadeiro cristão, ele procura refletir o caráter santo no caminhar com Deus. Para isso nós somos exortados na sua palavra, a andar de maneira correta. Efésios capítulo 4, versículo 1, diz assim: andem de modo digno da vocação que vocês foram chamados. Lá em 1 Pedro 1,17, nós também lemos assim: portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Portanto,
Se andarmos na luz, como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É o que diz o versículo 7. Viver na presença de Deus é estar exposto e disposto a andar em quebrantamento. Essa é a ideia de andar em luz e ter o nosso pecado perdoado e ter comunhão uns com os outros. Lá no Salmo 89, versículo 16, 89, 15, nós lemos assim: Ó Senhor, bem-aventurado o povo que reconhece o som do louvor, que anda na luz da tua presença. Isaías 2,5 diz assim: Vinde, andemos na luz do Senhor, ó casa de Jacó. Nós poderíamos adaptar esse texto e dizer o seguinte: Vinde, andemos na luz do Senhor, ó cebepinos e cebepinas. Eu não sei se vocês gostam de ser chamados assim, mas é assim que eu os chamo e que nós nos chamamos. Alguns se chamam assim. Mas essa é a exortação: vinde e andemos na luz do Senhor. Andar na luz proporciona privilégio, e o privilégio de comunhão, privilégio de comunhão uns com os outros. É isso, é ter comunhão com a igreja, é pertencer a um povo de Deus, é fazer parte da família de Deus, e tudo isso é consequência de andar na luz, de andarmos em Cristo Jesus, de estarmos em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. Então é um andar com Cristo de novas criaturas, de pessoas que foram regeneradas por Ele. E o texto continua demonstrando que andar na luz ajuda-nos a romper com o pecado. Pecar é errar o alvo. Essa é a definição talvez mais próxima de pecado. É errar o alvo. Andar na luz me ajuda a acertar o alvo. E andar na luz me ajuda a acertar a minha vida com Deus. Quando nós caminhamos na luz, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Há um hino do cantor cristão, que eu não sei o número agora, que diz assim: há poder sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Meus irmãos, eu sei que é alguma coisa, é algo abstrato, vamos chamar assim. Mas quando nós pensamos no poder do sangue de Jesus, nós podemos entender que Ele está pronto a nos purificar de todo o pecado. Eu separei a letra aqui desse hino, que diz assim: do teu pecado te queres livrar? Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tudo, o maligno escapar? Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova-o, pecador. Ó, aceita o dom de Jesus. Há poder no sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. No entanto, apesar da gente saber disso, quando a gente se depara com pecado, a gente dá algumas desculpas e a gente tenta negar, de alguma forma, o pecado nas nossas vidas. E João, ele alista aqui, ele demonstra 3 falsas afirmações que os homens e mulheres fazem a respeito do pecado. Talvez não exatamente nesses termos que nós vamos ler agora, mas de alguma forma nós procuramos negar o pecado na nossa vida. De alguma forma nós procuramos não dar ouvidos muitas vezes à voz do Espírito Santo que está habitando em nós. Então a primeira afirmação que ele combate está no versículo 6. Ele diz: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Afirmar comunhão com Deus,
mas na verdade estar vivendo em pecado e sem comunhão com Deus. Apesar de afirmar ter comunhão com Deus, mas quando andamos nas trevas, estamos mentindo e não praticamos a verdade. Essa é a ideia que João está trazendo para nós. Não estar andando, não estar andando em comunhão com o Senhor, ou melhor, estar andando em comunhão, estar andando na luz, implica em praticar a verdade. E João está falando com crentes convertidos ao Evangelho de Cristo. Talvez crentes que estavam vivendo uma incoerência, ou talvez, muito mais isso eu diria, ele está combatendo um falso ensinamento que estava penetrando, que estava entrando na igreja. Aqueles homens estavam recebendo ensinamentos errados. E João está falando sobre a incoerência de andar na luz e, ao mesmo tempo, andar nas trevas. Não há como servir, nós não temos como servir a dois senhores. Ou vamos agradar um e desagradar o outro, ou desagradar o outro e agradar este. Não há como servir a dois senhores. Não podemos servir aos ídolos que muitas vezes se instalam no nosso coração. Em segundo lugar, há pessoas que são capazes de afirmar que nem mesmo tem pecado. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Em segundo lugar, então, há pessoas que são capazes de afirmar que nem mesmo tem pecado. E eles não estão falando aqui agora, não está falando aqui agora de um pecado específico. Na verdade, a ideia que essa palavra passa é a ideia de que ele está rejeitando a sua natureza pecaminosa. É como se ele dissesse assim: eu não peco. Essa é a ideia do texto. Ele não admite a sua natureza pecaminosa. Ele engana-se a si mesmo. Negar a natureza pecaminosa que nós temos é também negar o sacrifício de Cristo, é inutilizar o sacrifício de Cristo. Porque se Cristo veio, morreu na cruz do Calvário, e isso não foi algo improvisado da parte de Deus. Ele planejou isso. Se eu nego a minha pecaminosidade, então eu nego o sacrifício de Jesus. Eu inutilizo o sacrifício de Jesus. E mais, a verdade do Evangelho, ela não entrou no coração de uma pessoa que faz uma afirmação dessa. Porque a palavra de Deus nos diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, a segunda afirmação é negar a nossa natureza pecaminosa. E a terceira afirmação está no versículo 10, que diz: se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, a terceira afirmação é: eu não tenho cometido pecado. E tal afirmação é como se eu declarasse que Deus é mentiroso, que Deus está faltando com a verdade. Então, veja que há aqui uma progressividade nas negativas, né? De que João está listando aqui: a incoerência da comunhão com Deus e o andar nas trevas. A negação da natureza pecaminosa é preocupante, porque parte de alguém que não pratica a verdade, que não admite a sua natureza pecadora. E afirmar que nós não temos cometido pecado é o mesmo que dizer que Deus é mentiroso. E o meu desejo é que nenhum de nós trate o pecado como algo que não existe, como algo que não tem importância. Que nós não tratemos o pecado como algo
que mereça talvez um desprezo, que faça com que nós satirizemos o assunto. Por isso, naquele primeiro momento, quando pressionado a dar um título para a mensagem, eu me lembrei de uma frase que eu li numa camiseta em 1980, mais ou menos, que dizia assim: errar é humano. Errar com H e humano com U. Eu acho que ficaria melhor se tivesse escrito ali, vocês iriam ter ideia do que é. Porque às vezes a gente satiriza o pecado. Às vezes a gente faz chacota com o pecado. Mas a gente precisa entender que o pecado precisa ser encarado com seriedade. Qual é o seu conceito de pecado? Qual é o meu conceito de pecado? Como é que você e eu temos tratado o pecado na vida real? E aí eu queria lembrar algumas coisas sobre pecado. Porque João está tratando desse assunto aqui. Pecado e andar com Deus são duas coisas que não combinam. Pecado produz separação de Deus. Isaías 59, versículos 1 e 2, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado os seus ouvidos para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado nos separa de Deus. O pecado quebra o elo, desliga a nossa comunhão com Deus. De manhã, agora a Nilza não está aqui, mas de manhã, quando eu uso essa palavra elo, eu uso assim, elo de ligação. Então ela diz assim: Márcio, não é elo de ligação. Elo de ligação é pleonasmo. O elo já é uma ligação, né? Mas eu faço questão de persistir no erro e dizer que o pecado quebra o elo de ligação. Sabe por quê? Porque eu quero frisar mesmo. Porque o pecado rompe a nossa comunhão com Deus. O pecado quebra este elo, esta corrente, e aí nós perdemos a comunhão com Deus. Pecado é transgressão. A palavra transgressão é você passar dos limites. E se tem uma coisa que nós precisamos aprender e a ensinar, se tem uma coisa que o PH vai ter que ensinar desde agora para a sua pequena, ou pequena, bom, pensei que tinha errado. Se tem alguma coisa que o PH tem que ensinar para a sua pequena, é que a vida tem limites. Nós precisamos estabelecer limites, porque se nós ultrapassamos o limite, nós corremos o perigo de cair, de errar. E Deus então nos chama e estabelece limites para as nossas vidas. Pecado é transgressão que quebra os limites estabelecidos por Deus. E estabelecer limites é saudável. Nossos filhos precisam de limites, mas nós, como filhos de Deus, também precisamos de limites. E Deus dá os seus limites. De uma maneira bem geral, nós temos lá, em Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos, que mostra os limites que Deus tem com o nosso relacionamento para com Ele, com o nosso relacionamento para conosco mesmo, com o nosso relacionamento para com os nossos irmãos. O pecado também rouba a alegria da salvação. Davi foi muito feliz, foi muito didático quando compartilhou a sua experiência lá no Salmo 51. Ele disse o seguinte: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito obediente. Salmo 51, versículo 12. O pecado rouba a nossa alegria da salvação, rouba a nossa segurança, rouba a nossa
o nosso ânimo, rouba o nosso desejo de caminhar com Deus. Essa era a situação de Davi quando escreveu esse salmo. O pecado contamina também a nossa convivência com outras pessoas. Lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 15, diz o seguinte: cuidado para que ninguém se abstenha da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e muitos sejam contaminados por meio dela. Sabia que a nossa amargura de coração contamina as pessoas? Que a nossa murmuração, que o nosso amargor, de alguma forma, vai penetrando nas pessoas. Faça essa experiência numa fila de supermercado, numa fila de banco, numa fila esperando o médico. Você vai encontrar alguém amargo ali. Ou talvez você seja a pessoa amarga. Se for, saiba que o pecado, ele contamina os que estão ao seu redor. Contamina os nossos filhos, contamina o nosso cônjuge, contamina aqueles que vivem ao nosso redor, nossos colegas de trabalho. O pecado, então, precisa ser levado a sério. E os seus efeitos são desastrosos e precisam ser considerados conosco. Pecado, ele inverte o senso de moral. O pecado leva ao desânimo e até à doença. Davi também escreveu no Salmo 32, ele diz assim: enquanto me calei, meus ossos se consumiram de tanto gemer o dia todo, porque a tua mão pesava sobre mim, meu vigor se esgotou como no calor da seca. Ele está dizendo: olha, o pecado fez isso comigo. O pecado é capaz de destruir famílias inteiras. Tragédias familiares acontecem por causa de decisões pecaminosas ou por descontrole dos que dela fazem parte. Enfim, pecado potencializa os nossos defeitos e as nossas fraquezas. Qual que é o seu defeito? Qual que é a sua fraqueza? Hoje de manhã eu disse o seguinte, que se alguém colocasse uma carteira cheia de dinheiro na minha frente e saísse para dar uma volta, eu não teria dificuldade alguma de deixar a carteira ali. Mas se alguém colocasse uma bandeja de brigadeiro e saísse, eu teria uma tremenda dificuldade de mexer ali, de não mexer ali. Eu ia dar um jeito de pegar um brigadeiro. Qual é o seu defeito? Qual é a sua fraqueza? Porque o pecado potencializa. O pecado potencializa a nossa fraqueza, o nosso defeito. Já ouviram aquela frase: a ocasião faz o ladrão? Mentira. A ocasião só dá oportunidade para o ladrão que está dentro de você. É importante salientar que não somos capazes de apagar qualquer pecado. Nós dependemos totalmente de Deus para que sejamos limpos de todo pecado. E aí, propositadamente, eu deixei o versículo 9 por último, porque há uma maneira correta de se lidar com o pecado. Se nós negamos o pecado, se nós satirizamos o pecado, se nós de alguma forma não damos não a importância no sentido de que pecado é importante, mas a importância de tratar o assunto, de entender a seriedade do assunto, que é o pecado, fica difícil. 1 João 1,9 diz assim, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar os pecados, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, nós dependemos da graça e da misericórdia de Deus.
Provérbios 28, versículo 13, é muito conhecido. Ele diz assim: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem confessa e as abandona alcançará misericórdia. Como é que você tem tratado o pecado? Como é que nós, como igreja, temos tratado o pecado? Na verdade, nós somos incapazes de vencer os pecados sozinhos. Nós não podemos vencer. Não é fácil vencer a mágoa, não é verdade? Você tem um coração magoado, amargo. Não é fácil vencer, mas é possível vencer com a ação e a ajuda do Senhor. A Bíblia não fala lá em Filipenses: posso todas as coisas naquele que me fortalece? A Bíblia não diz que Ele nos capacita a fazer o bem, a fazer aquilo que é da sua vontade? Porque o Deus que nos manda fazer também é o mesmo que nos capacita através do seu Espírito. Não é fácil perdoar. Já ouvi tanta gente dizer assim: eu não consigo perdoar. Isso eu não consigo fazer. E você não vai conseguir mesmo, porque é algo que Deus o capacitará. Eu me lembro, se não me falha a memória, em Lucas, quando Jesus está falando sobre perdoar 70 vezes 7. E aí algum dos discípulos diz assim: Senhor, aumenta-nos a fé. Porque isso é difícil para nós. Não é fácil dar passos de arrependimento e acertar a vida com alguém. Não é fácil falar: eu pequei, me perdoe, eu tenho feito mal à minha família. Não é fácil vencer o pecado sem Jesus em nossas vidas. E eu vou dizer mais: até quando Jesus voltar, nós teremos dificuldade de lutar com o pecado. Nós temos uma vitória em relação ao pecado. Todo aquele que recebe a Cristo como Senhor e Salvador, como está lá descrito em João capítulo 10, ninguém pode nos tirar das mãos do Senhor. Ninguém pode roubar a nossa salvação, porque Ele já nos perdoou e nos salvou. Então, nós podemos ser salvos, sim, dos efeitos eternos do pecado. Mas, enquanto nós estivermos caminhando aqui, nós lutaremos contra o pecado. Nós lutaremos contra a nossa tendência humana. Nós teremos uma luta de espírito contra a carne. E vai ser uma luta eterna, até quando Jesus voltar, ou então quando nós partirmos deste mundo. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o pecado que nos é perdoado, a salvação que nos é proporcionada, tira o efeito da eternidade, da eterna separação de Deus, não porque nós merecemos ou porque nós deixamos de ser pecadores, mas porque o sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus nós somos salvos, e crendo no Senhor Jesus, nós temos a vida eterna. Agora, com relação aos pecados do dia a dia, com relação à nossa luta com o pecado, com a natureza do pecado, nós lemos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu vou caminhar para a conclusão, dizendo para a igreja e para os líderes, para os professores de crianças, para qualquer líder que estiver aqui, para qualquer um dos irmãos que estiver aqui, e aqueles que estão em casa também, que nós temos que olhar o pecado como algo que destrói vidas, que destrói relacionamentos. Nós temos que olhar para o pecado e tomar cuidado com os nossos próprios corações, porque é de dentro do nosso coração que procedem os maus desígnios, como está lá em Marcos 7, versículo 21. E a atitude cristã que nós temos que tomar em relação ao pecado é admitir o pecado,
confessando-o, reconhecendo-o perante Deus. Reconhecer a nossa natureza pecadora e a nossa prática do pecado. A palavra confessar, ela vem lá do grego homologel, que tem a ideia de afirmar a mesma coisa. Por isso, quando você assina algum documento, você está homologando as palavras daquele contrato. Você está concordando com aquele contrato. Quando eu confesso o meu pecado, eu admito, eu confirmo diante do Senhor que eu concordo com ele. Lá na Bíblia Mensagem, nós lemos assim: mas se admitirmos nossos pecados e os confessarmos, ele não vai deixar de nos atender. Ele é fiel a si mesmo. Ele perdoará nossos pecados e nos purificará de todo o erro. Esse versículo 9, ele descreve o pecado de duas formas. Ele descreve o pecado como uma dívida e ele descreve o pecado como uma mancha. Veja aí, olha de novo, olha, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Isso é dívida. Ele perdoa nossas dívidas. Ele quita as nossas dívidas quando nós vamos até ele. Quando nós vamos a ele com o coração quebrantado, com o coração contrito, ele quita, paga aquilo que nós confessamos a ele. Ele quita, paga e apaga a nossa dívida. Apaga lá do caderninho de dívidas, se assim podemos dizer. Mas também quando nós confessamos o nosso pecado, ele nos purifica. E aí nós nos deparamos com a figura de uma mancha. Porque purificar tem a ideia de limpar, de remover a mancha. Então, Deus perdoa o pecado e nos limpa das manchas causadas pelo pecado. Ele é fiel e justo. Ele é fiel à sua própria natureza. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, diz assim: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Então, ele é fiel à sua palavra, ele é fiel à aliança que ele tem conosco, à aliança que ele tem com o seu povo. Deus é fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Então, talvez você já tenha confessado o mesmo pecado 1000 vezes, se assim posso dizer. E eu sei que às vezes a gente tem vergonha de se chegar a Deus novamente e dizer: Deus, eu pequei. De novo, Deus. De novo. Mas Deus está pronto a nos perdoar. Não falo de uma atitude abusiva, no sentido de que, vou pecando a varejo, e depois eu confesso tudo por atacado. Eu vou pecando, enfim, porque o sangue garante, porque a graça garante. Não, nós não temos que abusar da graça. Não é a ideia de abusar da graça, mas a ideia de que nós podemos nos voltar para Deus e pedir perdão a Ele. Diz o versículo 6, que se nós, versículo 7, mas se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Isso significa que ainda que nós andemos na luz, nós ainda vamos nos deparar com o pecado, porque a nossa natureza é pecaminosa. Nós vamos lidar com isso várias vezes. Fazer uma confissão aqui. Sabe desde quando eu luto com o desejo de pegar brigadeiro da festa? Desde criança. Eu estou com 57 anos. Então, a gente vai lutar sempre contra algumas tendências que nós temos no nosso coração. E isso é só a ponta do iceberg, meus irmãos? Porque a gente luta com outras coisas íntimas dentro do nosso coração. A gente vai lutando, e aí eu sei que você pode olhar para si mesmo e dizer: cara,
É verdade. Você pode constatar isso comigo. Aí, se você fizer uma autoanálise de si mesmo. Então, Ele é fiel e justo. Ele é fiel à sua própria natureza. Porque se nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Jeremias capítulo 31, versículo 34, diz assim, Deus falando, perdoarei a sua maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Ele é fiel para perdoar, porque prometeu e irá cumprir. Ele é justo, porque o seu Filho Jesus Cristo morreu por nossos pecados. O pecado continua sendo algo sério diante de Deus. Nossa sociedade tem rejeitado essa palavra. Mas Deus leva a sério. Mas Ele também leva a sério o perdão e a graça que Ele oferece a todos aqueles que o procuram. Ele é fiel para perdoar, porque prometeu e irá cumprir. Ele é justo, porque o seu Filho Jesus Cristo morreu por nossos pecados. Agora, é importante frisar que o perdão e a purificação que Deus oferece é fruto da sua fidelidade e da justiça de Deus. No entanto, este perdão e esta purificação da parte do Senhor, ela só é acionada, se assim podemos dizer, através da confissão. Não há outra maneira de nós alcançarmos o perdão de Deus se não o confessarmos, se não nos apresentarmos diante dele com um coração quebrantado. Finalmente, quero lembrar 2 textos que muito me chamam a atenção na palavra de Deus. Um eu já referi aqui, mas repito. Provérbios 28, 13 e 14 diz assim, quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e as abandona alcançará a misericórdia. Feliz é o homem que sempre teme ao Senhor, mas o que endurece o coração virá a cair em desgraça. E eu concluo dizendo o seguinte, com os versos de Provérbios 23, versículo 26. Um dos meus prediletos, que diz assim, dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Meus irmãos, nós podemos apresentar diante de Deus o nosso coração.